Meu pai esqueceu de desligar o telefone. Foi assim que tudo começou. Ele disse que ia ver uma pasta na garagem e depois desligaria. Mas não desligou. Eu tinha ligado para falar sobre os documentos do carro, nada importante. Mais uma coisa que eu resolvia por ele, como sempre. Deixei o telefone na mesa. No começo, ficou tudo em silêncio. Depois ouvi passos. O sofá fez barulho. E então ele falou, com a voz calma, como se não fosse nada demais. Ela é um fardo. Uma decepção. Nunca deveria ter nascido. Eu fiquei parada. Não me mexi. Já tinha escutado coisa parecida antes. Mas dessa vez doeu mais. Ele não estava bravo. Não estava gritando. Só, falando. Acho que conversava com minha mãe. Ou com ele mesmo. Tanto faz. As palavras caíram do mesmo jeito. Um fardo. Uma decepção. Há 6 anos eu pago as contas deles. Atrasos da casa, dívidas no cartão, luz, água, tudo. Sempre em silêncio, sem cobrar nada. Nenhum obrigado eu pedia. Até esse mês, eu ainda ia mandar os R$ 2.100 do seguro, já que meu pai não podia trabalhar por causa das costas. Mesmo assim, ele disse aquilo. Que eu era um erro. Algo que não devia ter acontecido. Eu não desliguei. Só deixei a ligação seguir. Eles nem perceberam que o telefone ainda estava ligado. Ouvi o barulho do micro-ondas. Risadas ao fundo. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de destruir sua própria filha. Quando a ligação caiu, eu não chorei. Não falei nada. Só fiquei olhando pela janela. Não sei quanto tempo passei ali, parada. Quando tudo dentro da gente quebra, o tempo parece parar também. No dia seguinte, fui ao banco. Não era por vingança. Ainda não. Só fui ver como estavam as coisas. Minha casa valia US$ 870.000. A hipoteca estava quase paga. Eu tinha opções. Poder quieto. Ninguém sabia disso além de mim. Falei com meu advogado. Perguntei sobre transferência, mudança de nome, sigilo. Nem me importei com quanto eu ia ganhar vendendo. Eu só fui fazendo. Cada passo como se estivesse montando uma máquina. Sabia que precisava terminar aquilo. E não contei para ninguém. Nem amigos, nem colegas. Muito menos minha família. Continuei agindo como sempre. Fui trabalhar. Cumprimentei os vizinhos. Mandei mensagem para os meus pais quando viajaram para a Europa, boa viagem. Aliás, fui eu que ajudei a pagar essa viagem, porque eles estavam com dívida da casa. Depois disso, arrumei minhas coisas. Vendi a casa. Transferi os documentos. Mudei tudo. E desapareci. Eles voltaram da Europa sorrindo. Até a hora que tentaram abrir a porta e viram que a chave não servia mais. A casa estava vazia. Na porta, um bilhete. Surpresa. Isso é o que um fardo pode fazer. Até que eles viram o bilhete na porta. Surpresa. Isso é o que um fardo pode fazer. Eu nem sempre achei que era importante. Isso veio depois. No começo, eu só era responsável. A que cuidava de tudo. A que resolvia os problemas. A filha atenta, que nunca esquecia uma conta, um aniversário, um compromisso. Que seguia a vida em silêncio, trabalhava bem, ganhava seu dinheiro, e não pedia nada. Achei que isso bastava. Eles nunca pediram muita coisa. Pelo menos, não diretamente. Começou com coisas pequenas, tipo: as costas do seu pai estão doendo de novo. Você conseguiu pagar a conta de água? Ou, a mensalidade do seu irmão chegou sem avisar. A gente te devolve depois. Mas nunca devolviam. Com o tempo, nem fingiam mais. Quando eles precisaram de $1.800 para trocar as janelas depois da tempestade, eu mandei. Quando o carro quebrou e ligaram em pânico da estrada, eu paguei o conserto.
Quando os impostos da casa estavam atrasados e minha mãe chorou no telefone, transferiu o dinheiro no mesmo dia. Sem perguntar nada. Sem reclamar. Só ajudava. Depois vieram as contas conjuntas. Um cartão da família, só para emergências. Meu nome na hipoteca da casa, só por um tempo, para facilitar o refinanciamento. Foi aí que percebi que minha pontuação de crédito estava caindo. Aos poucos, como um roxo se espalhando devagar na pele. Teve uma vez que questionei uma compra estranha numa loja de móveis de luxo. Meu pai riu. A gente achou que você não ia se importar. Você nem gasta com você mesma mesmo. Minha mãe só disse. É pra casa. A casa é sua também. Tecnicamente. Quando meu tio fez uma cirurgia, me mandaram metade da conta do hospital. Ninguém pediu. Só mandaram. Já esperando que eu fosse pagar. E eu paguei. Quando minha irmã ia casar e precisaram pagar o lugar da festa, me disseram que era um presente de família seu. Nem perguntaram. Só apareceu uma cobrança no meu aplicativo às 3 da manhã. $6.700. E eu disse pra mim mesma que tava tudo bem. Se fosse o contrário, eles fariam isso por mim. Mas ninguém nunca fez. Me mudei 2 vezes em 3 anos. Ninguém apareceu para ajudar com as caixas. Quando tive bronquite e pedi para minha mãe trazer uma sopa, ela disse que estava cansada por causa da yoga. No meu aniversário, me mandaram uma mensagem com a foto de um cupcake com glitter. Esperamos que seja gostoso. Sem ligação. Sem visita. Mas no aniversário deles? Esperavam flores, presentes, restaurante bonito. Uma vez eu esqueci. Minha mãe ficou sem falar comigo por 3 semanas. Eu dizia pra mim mesma que não valia a pena discutir. Que tem gente que mostra amor de um jeito diferente. Que talvez eu não estivesse sendo generosa o suficiente. Então eu dava mais. Trabalhava mais. Fazia de tudo para ter sempre dinheiro na conta. Eu fiz as contas. $2.100 por mês, todos os meses, por 6 anos. $151.200. Mas eu nem pensava assim. Não até aquela ligação. Ela é um fardo. Não esquecida. Não ignorada. Um fardo. Um peso. Algo que atrapalhava a vida deles só por existir. Fiquei repetindo isso todas as noites daquela semana. Eu conseguia ouvir o barulho da xícara de café dele, o som do jornal sendo virado, o suspiro da minha mãe quando ela concordou. A gente devia ter mandado ela embora quando fez 18. Eles estavam lá, planejando a viagem para a Europa, enquanto eu estava no apartamento alugado que paguei à vista só para conseguir transferir a escritura da casa sem dor de cabeça. Guardei todos os e-mails do corretor, todas as confirmações, todos os prints. A casa que eu comprei, a casa dos meus sonhos, agora estava vazia. Doei todos os móveis. Cancelei todas as contas. Tirei meu nome de tudo. Cada coisa foi desligada, uma por uma. Mas ainda não tinha contado nada para eles. Eu queria que sentissem. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Uma semana depois, minha irmã mandou mensagem. Você ainda vai pagar a terapia da mamãe esse mês, né? Sem um oi. Sem um como você tá? Só a mesma suposição de sempre. O mesmo é a sua obrigação. Eu respondi, claro. Depois entrei no site e cancelei o pagamento para sempre. No fim de semana, eles postaram fotos em Paris. Meu pai sorrindo embaixo da Torre Eiffel. Minha mãe com uma boina, segurando uma taça de vinho. Legenda, ainda vivendo o sonho. Assisti o vídeo 2 vezes. Vi o brilho do anel na mão da minha mãe. O anel que eu comprei no aniversário de 35 anos de casamento deles. Eles nunca disseram obrigado. Usavam como se fosse deles desde sempre. Saí da conta. Nunca mais olhei. A transferência final já tinha sido feita. Os novos donos da minha casa já tinham a chave. Não deixei nada. Nenhuma foto, nenhum garfo, nenhum cabide. Só deixei um bilhete na porta. E uma surpresa,
eu não era mais o banco deles. Eu não era mais quem resolvia tudo. Na verdade, eu nem era parte da família. Eu era a tempestade que eles nunca viram chegando. Eles voltaram da Europa numa quinta-feira. Eu sabia a data certinha. Tava acompanhando o voo deles como quem observa uma tempestade se aproximando. Não com medo. Com calma. Com precisão. A última postagem deles no Instagram foi um bumerangue das taças de vinho brindando debaixo de um lustre de vidro. Minha mãe escreveu na legenda: família em primeiro lugar. Sempre. Eu nem tremi. A casa já não existia mais para eles. Mas eles ainda não sabiam disso. Desembarcaram sorrindo, bronzeados, puxando as malas iguais pelo aeroporto. Achando que tudo ainda estava como antes. Que eu ainda estava lá, do jeito que deixaram. Calma, leal, prestativa. Devem ter achado que iam chegar em casa, entrar na garagem, sair do Uber e retomar a vida que eu banquei por 6 anos. Mas a garagem estava vazia. Sem carro. Sem luz. E quando tentaram abrir a porta com a chave? Ela não entrou. Na minha cabeça, imaginei tudo. Meu pai franzindo a testa para a fechadura, tentando girar a chave como se fosse mudar alguma coisa. Minha mãe tentando a dela logo depois. E os dois ali, parados, em silêncio. Esperando que alguma coisa fizesse sentido. Até que viram o bilhete colado na porta. Amarelo, simples, barato. Escrito com caneta preta. Letras fortes. Surpresa. Isso é o que um fardo pode fazer. Não deixei meu nome. Não precisava. A caixa de correio já tinha sido retirada. O alarme? Desligado. As contas de água, luz e tudo mais transferidas. Avisei a empresa da mudança. As fotos da família, que ficavam no corredor, sumiram. Aquelas que comprei no Natal passado? Doei. Aquela frase de enfeite na parede? Lar é onde está o coração. Foi pro lixo. A casa estava limpa. Vazia. Fria. Como se nunca tivessem vivido ali. Como se eu tivesse limpado tudo. Todo o conforto, toda a história. Enquanto eles estavam lá fora, bebendo vinho caro e se achando reis na Europa. Mas isso não foi vingança. Vingança envolve emoção. E eu não sentia mais nada. Fiz tudo isso porque finalmente entendi. Clareza. Eu não queria machucar. Só estava fechando um capítulo. Um capítulo que, na real, já tinha acabado faz tempo. Eles ligaram, claro. Muitas vezes. Primeiro com confusão. Ei, estamos trancados do lado de fora. Você pode ligar para a empresa do alarme? Mudaram o código da garagem? Depois, com desespero. Cadê os móveis? Por que o Wi-Fi caiu? Por que seu número tá fora do ar? Eu não respondi. Meia-noite chegou, e eles já tinham ligado para todo mundo da família. Acharam que tinha sido um engano. Um roubo. Ou até uma pegadinha. Aí minha mãe ligou para aquele número do meu trabalho. Aquele que ninguém usa. Deixou uma mensagem de voz com aquela voz de quando algo sério acontece. Por favor, diz o que tá acontecendo. Estamos num hotel. A casa tá vazia. O vizinho falou que viu um caminhão de mudança semana passada. Foi você? Aconteceu alguma coisa? Sim. Aconteceu. Eu escutei a mensagem. Guardei. Às vezes eu ainda escuto. Não por prazer. Não tem alegria nenhuma nisso. Mas serve de lembrete. Mesmo depois de me chamar de fardo. Mesmo depois de tirar meu dinheiro. Me esquecerem em todos os momentos importantes. Ainda esperavam que eu ajudasse. Foi aí que caiu a ficha. Foi isso que me acordou. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Eu percebi, eles nunca iam mudar. Não importava o quanto eu ajudasse. Quantas contas eu pagasse.
Quantos aniversários eu lembrasse? Eu ia ser sempre a última opção. A útil. A descartável. Eles choraram mais alto quando o dinheiro sumiu. Não quando eu sumi. Dei para eles 6 anos da minha vida. 6 anos de silêncio, de apoio, de esforço. Em troca? Silêncio e cobrança. Fui tratada como um peso. Como um erro que sobreviveu. Então deixei para eles o que eles realmente mereciam. Nada. No dia seguinte, às 7h13 da manhã, tinha 42 chamadas perdidas no meu celular. Minha mãe deixou 3 mensagens de voz seguidas. Cada uma mais desesperada que a outra. A primeira, confusão. A segunda, pânico. A terceira, desespero total. A gente só quer conversar. Por favor, diz o que você fez. Eu não respondi. Em vez disso, entrei no último banco onde eles nem lembravam que eu ainda tinha acesso. A conta conjunta que criei só para emergências. Tinha $12.000 lá. A maior parte, meu dinheiro. Cliquei uma vez, transferi o dinheiro para uma conta privada, fechei tudo e fui embora. Depois, fui atrás do seguro da casa. A apólice ainda estava no meu nome. Eles nunca se deram ao trabalho de mudar isso, então eu cancelei. Avisei a seguradora que o imóvel tinha sido vendido. Pouco depois, recebi o e-mail de confirmação. Senti um alívio distante, como se mais um laço tivesse sido cortado. Menos uma mentira mantendo a gente ligado. Naquela tarde, meu pai me mandou um e-mail. Um texto longo, triste, sem título. Umas 600 palavras, metade tentando se desculpar, metade pedindo ajuda. Ele disse que eu tinha entendido tudo errado. Que quando chamou alguém de afardo, não estava falando de mim, e sim da situação. E então perguntou se eu podia ao menos ajudar a achar um advogado. Para entender o que tinha acontecido com a casa. Disse que os novos donos tinham trocado as fechaduras ilegalmente. Quase ri. Ilegalmente? Eles nem sabiam que a casa já não estava mais no nome deles fazia mais de um ano. Eu tinha passado o imóvel para um fundo fiduciário. Criado com meu contador. Esse fundo era dono da empresa, uma LLC, que vendeu a casa à vista. Tudo em camadas, tudo legal. Feito para ser seguro. Intocável. Eles não estavam só trancados fora de casa. Eles estavam fora da minha vida. No terceiro dia, minha irmã resolveu se meter. A mesma que mandava prints da cobrança do app de pagamento dizendo: "Você pagou, né?" Como se fosse brincadeira. Ela mandou mensagem: "Você vai mesmo fazer isso com a mamãe e o papai? Depois de tudo que eles fizeram por você?" Li 2 vezes. Tudo o que eles fizeram. Essa frase ficou na minha cabeça, igual barulho de TV sem sinal. Ela estava falando dos jantares que me deixaram de fora. Das viagens que eu paguei, mas vi só pelas fotos. Das sessões de terapia que fiz para minha mãe superaram o estresse de eu existir. Ela quis dizer tudo isso. Todo o abandono. Toda a exploração. E jogou isso em cima de mim como se fosse só um comentário bobo. Eu não respondi. Em vez disso, mandei o último documento. Os papéis de planejamento patrimonial que preparei 2 meses antes. Neles, tirei o nome da minha família de todos os meus contatos de emergência, decisões médicas e herança. Enviei numa sexta-feira. Na segunda, já era oficial. Legalmente, eles não tinham mais direito a nada. Sem acesso às minhas contas. Sem plano B. Eles não perderam só uma casa. Perderam a pessoa que sempre resolveria tudo por eles. E talvez eu tenha permitido isso por tempo demais. Achando que estava ajudando, quando na verdade só estava adiando o que precisava acontecer. Ah, e também liguei pro depósito. Aquele que eu vinha pagando todo mês, quieta. Cheio de caixas deles, lembranças, coisas que diziam que viriam buscar logo. Dei um aviso. 30 dias para esvaziar. Depois, acabou. Sem aviso. Sem conversa. Uma carta de despejo oficial chegou para eles na terça-feira.
Eles mandaram mensagem para a empresa do depósito, desesperados, dizendo que foi um engano. Mas não foi. Vendi todos os móveis que eu tinha comprado para eles. O sofá, aquele aparador antigo, até a máquina de café. Eles sempre diziam que era chique demais para eles, mas fizeram questão de levar. Coloquei tudo à venda online. Em 2 dias, tudo sumiu dos anúncios. Vendido. Quando o dinheiro caiu no meu PayPal, fiz uma última transferência para minha conta. Sem bilhete, sem recado. Só paz. O grupo da família, finalmente, ficou em silêncio. Nada de memes passivo-agressivos. Nada de piadas que, no fundo, eram cobrança. Só silêncio. A última postagem da minha mãe foi uma foto antiga, eu com 8 anos. Na legenda, ela escreveu: "Você sempre foi tão sensível." Não doeu. Foi só a confirmação de tudo. Porque eu não era sensível. Eu estava esgotado. Eles nunca responderam ao bilhete. Mas tentaram. Voltaram lá 3 dias depois, dirigindo. Dessa vez com um chaveiro. Mas já era tarde. As fechaduras já tinham sido trocadas. A caixa de correio removida. A casa protegida com documentos de empresa que eles nunca conseguiriam entender, mesmo tentando. O chaveiro não abriu a porta. Disse que a escritura não estava no nome deles. Eles foram embora, quietos. E eu vi tudo acontecer. Não de longe, não pela internet. Eu estava a 2 quadras, parado num carro que eles não reconheceram, debaixo de uma árvore seca. Vi meus pais descerem do Uber com aquele ar de quem acha que o mundo ainda gira em volta deles. Meu pai parecia menor. Mais velho. Minha mãe nem falou. Ficou parada na varanda, olhando para a porta como se ela fosse se abrir por arrependimento. Não abriu. Eles foram embora 10 minutos depois. A casa ficou quieta. Eu também. Aquele silêncio foi o verdadeiro final. Sem briga, sem gritaria, sem discursos de perdão. Só a certeza de que eles tinham perdido acesso à única pessoa que segurava tudo de pé. Eles não choraram por minha causa. Choraram porque o dinheiro acabou. Choraram porque a rede de segurança foi cortada e queimada. E para ser justo, essa rede era real. Fui eu que construí. Por cuidado. Mas cuidado sem respeito desmorona. Eles choraram porque o plano B sumiu. E o Anfardo era o único que tinha um plano. E eu fiz questão de que eles sentissem cada pedacinho da minha ausência. Apaguei todos os grupos da família. Todos. Saí de todos os grupos. Deixei os álbuns de fotos compartilhados. Deletei meu nome dos calendários do Google. Aqueles que usavam para marcar feriados onde eu nunca era convidado. Não deixei recado. Só o silêncio. Alguns dias depois, recebi uma carta. Não era escrita à mão, nem assinada. Só uma folha impressa, dobrada, de algum advogado aleatório. Falava de mal-entendidos e impossíveis esclarecimentos sobre herança. Nem abri. Joguei direto no triturador. Voltei pro meu chá. 2 dias depois, um vizinho antigo mandou mensagem. Seus pais voltaram aqui. Pareciam perdidos. Ficaram parados na entrada da garagem como se nada daquilo tivesse sido planejado, como se não tivessem merecido. Bloqueei o número. Depois da 2ª semana, eles pararam de ligar. Acho que, finalmente, entenderam. Não só que perderam a casa, mas que me perderam também. Minha irmã tentou uma última vez, de outro número. A mensagem foi curta. Você nunca mais vai falar com a gente? Sem oi. Sem desculpa. Só surpresa. Como se fosse impossível que eu vivesse sem eles. Eu não respondi. Fui caminhar. O ar estava frio, cheirando a chuva na grama. Passei por lugares onde eu costumava comprar coisas para eles. A farmácia dos remédios da minha mãe. A padaria onde comprei bolos que ninguém agradeceu. Agora tudo é só prédio. Sem peso. Sem dívida. Sem culpa. Eu respirei fundo.
parecia a primeira respiração em anos. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. Sobre quem é quieto, quem ajuda, quem nunca reclama. Acham que a gente vai aguentar para sempre. Acham que silêncio é aceitar. Acham que não reclamar é concordar. Mas silêncio não é paz. Às vezes, é preparo. Hoje, eles moram num apartamento pequeno nos cantos da cidade. Vi o anúncio dele um tempo atrás. Chão barato, tinta descascando, janela virada para a rua, sem sol. Será que eles olham pela janela e se perguntam: onde foi parar tudo aquilo? Será que lembram daquela noite? Do bilhete colado com um post-it? Surpresa! Isso é o que um fardo pode fazer. Eles quase não postam mais. Minha mãe antes enchia as redes com fotos de brunch, dias no spa. Frases tipo a família em primeiro lugar. Agora, só compartilha citações tristes. Uma dizia: não queime pontes. Mas ela nunca entendeu que aquela ponte nunca foi deles. Ficaram parados enquanto eu construía a estrada debaixo dos pés deles. E quando fui embora, tudo caiu. Hoje meu banco está em paz. Sem saques que eu não autorizei. Sem débito de conta de luz de casa onde eu nem morava. Sem mensagens no Vimo de gente que só lembra de mim no fim do mês. O dinheiro que eu mandava antes era como o sangue de um coração cansado. Agora ele está lá. Parado, crescendo, sendo usado, por mim. Mudei de casa. Não é maior, nem luxuosa. Mas é minha. Cada lâmpada, cada cortina, cada cadeira. Escolhidas por mim, pra mim. Sem culpa pendurada na parede. Sem lembrança do que eu dei e ninguém agradeceu. Agora tem só silêncio. Só espaço. Só o que é meu. Durmo melhor. Durmo de verdade. Meus sonhos não me acordam mais com aquela ansiedade. Será que esqueci de transferir o dinheiro? Ou: será que ela vai ficar brava se eu disser não? Essas vozes sumiram. E o espaço que elas deixaram é lindo. De vez em quando, ainda escuto um sussurro do passado. Aquele tipo de fala que ele nunca se preocupou em esconder. Ela é um peso. Uma decepção. Nunca devia ter nascido. Mas agora, eu deixo essas palavras ecoarem. Não discuto. Não explico. Não me defendo de fantasmas. Eu só escuto. E depois, lembro da casa que era minha. Esse silêncio também é meu. Essa nota final, esse fim, é meu. E eu volto pra mim,